E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu passei um tempo aí sem fazer vídeos porque eu tava um pouco ocupado, tava em semana de prova e tal. Mas agora eu tô voltando aqui. E acho que eu devia ter feito isso antes, então eu vou começar explicando hoje como funciona o GML. Acho que também até o final de semana eu vou botar um, um vídeo explicando exatamente como é que funcionam os objetos do GameMaker, mas eu vou explicar basicamente como é que funciona a linguagem primeiro. Para isso eu vou criar um script aqui, só para abrir o prompt aqui, para ficar mais fácil de explicar. Bom, o GML é uma linguagem muito fácil de se entender, porque ela é muito próxima do inglês. Ela é bem simples, ela é bem direta, a sintaxe dela é muito fácil. É difícil de realmente se confundir com algumas funções. Tem algumas funções um pouco complicadas de se usar, mas as básicas que fazem um jogo funcionar são muito simples, até porque como o Game Maker é um software de programação para jogos, a gente já tem muitas funções pré-determinadas para esse tipo de coisa. Por exemplo, a movimentação X, movimentação Y, velocidade vertical, gravidade, já tem tudo, as variáveis elas já estão pré-programadas no Game Maker. Bom, pra, esse tutorial aqui vai ser bem para quem não tem muita noção de programação, porque eu vou explicar algumas funções básicas. Bom, a primeira função que eu vou explicar é o if, ok? If é a função se. Se tal coisa acontecer, faça isso. Por exemplo, assim, vamos botar uma variável aqui qualquer. Vamos botar a variável 1. Vai ser true, ok? Esse ponto e vírgula aqui usado que eu uso não é obrigatório no GML. Ele é usado, na verdade, para separar funções no Java. Mas no GML não é obrigatório. Ele é opcional, ele não faz diferença nenhuma na execução do código. Eu uso apenas para organização, ok? Então tá, ele disse que aqui que a variável 1 é true, ok? Então vamos fazer assim, ó. Se a variável 1 for igual a true, para abrir o bloco de comandos do if, a gente usa duas chaves, ok? Assim, ó. Aqui, então ele vai verificar se a variável 1 é true. Na hora de verificar, usa sempre dois iguais, que é o mais correto e também o mais fácil de visualizar o código depois. Assim, ó, tem muita gente que faz isso aqui, ó. If variável 1 igual a true, abre as chaves aqui. Vai executar da mesma maneira, o programa vai entender o GML, é possível de tu escrever um código inteiro em uma linha só, mas isso não vai dar certo depois porque tu vai te confundir. A indumentação do código é a coisa mais importante, a organização, a forma de visualizar ele. O código não pode ser um código feio, porque senão depois tu vai ter problema de, digamos, se dá algum bug aqui, tu tem que voltar na edição do código, vai complicar muito na hora de achar onde está o erro, achar o que pode ser melhorado, de otimizar o sistema. Então a melhor coisa que tem é indumentar. Então eu recomendo, já começa botando uma chave na linha de cima, pulando uma e botando mais uma na linha de baixo, fechando. A gente vai escrever os comandos nessa linha daqui. Primeira coisa a se fazer, dá um tab para já, digamos assim, ó, comando, primeiro comando colado na primeira linha. O comando que está dentro desse comando vai para a segunda linha. Quando a gente fechar esse, o próximo comando vem para a primeira linha de novo. Assim a gente vai conseguir organizar certinho qual é o comando, qual comando está identificando qual função e até onde ele vai. É muito melhor assim. Bom, então vamos botar aqui um comando, por exemplo, aqui. Quando a variável 1 é igual a true, ele determina que a variável 1 vai virar false, por exemplo. E, sei lá, ele vai... É, vamos escrever um texto, por exemplo. Na função do GML de escrever um texto é drawText. Aí ela possui três argumentos, ok? Que é o argumento x, o argumento y e o texto. Como é um texto que eu vou digitar, a gente abre uma aspas, digita o texto, fecha aspas, fecha parênteses e bota ponto vírgula. Ok? Então aqui, ó, o que basicamente ele está fazendo? Quando ele determina que a variável 1 é verdade, ele checa que quando a variável 1 for verdade, ele vai transformar a variável 1 em falsa e vai escrever um texto, entendeu? Eu não vou executar esse script aqui porque ele não vai funcionar mesmo, porque eu tenho que... não vai mostrar grande coisa, então eu não vou executar, eu só estou mostrando basicamente como é que funciona. Dentro da função if, a gente tem a função else, que basicamente é se e se não. Ou seja, se essa função aqui não for verdade, ele simplesmente vai pular da linha 4 para a linha 9 de execução. Entendeu? Se não, se eu botar um else aqui, ele vai pular da linha 4 e
ele vai executar os comandos de quando não é essa função, entendeu? Tipo, quando não é essa função, eu determino um comando para isso. Se eu não botar isso, ele simplesmente vai pular para os próximos comandos. O comando else é o mesmo esquema. Eu boto o else logo após o parênteses que fechou o if, boto ele na primeira linha, abro e fecho parênteses e boto os comandos aqui dentro. Por exemplo, se não for verdade, eu boto que variável 1 é igual a true. Ok? Entendeu? Entenderam? Certo? Isso aqui é basicamente o comando if e o comando else. Nós temos uma gama de comandos. Para mim, um dos comandos que eu mais gosto de usar, que eu já vou explicar ele agora. Vou botar aqui um underline aqui para dividir. Então, vou botar aqui um comentário. A sintaxe de comentários para o GML é 2 barras assim. E só digitar aqui, ó, comando if. Vamos botar aqui, eu vou usar agora um comando que é uma alternativa do comando it, que é o comando switch. Que é basicamente como se fosse um interruptor. Então já vamos botar outra variável aqui, vamos botar a variável numeral, tá? Só que eu vou botar para ela ser aleatória. Então a gente bota random e bota de 0 a qual número ela vai ser aleatória. Então vamos botar de 0 a 5. Ele vai determinar que a numeral tem um valor aleatório entre 0 e 5. Entendeu? Sendo ele real, tá? Pode ser, sei lá, raiz de 3, pode ser qualquer valor. E agora a gente vai usar o comando switch. O comando switch ele é muito bom para quando a gente vai usar uma variável com diversas possibilidades. Porque ele fica muito mais organizado do que vários ifs, assim. Às vezes até algum erro pode... Usar vários ifs muitas vezes nos leva ao erro. E a switch já é mais precisa nesse quesito de ser vários valores. Então a gente bota switch, numeral. A gente está determinando o que é da numeral. Abre e fecha parênteses. Sobe e dá o tab. Dentro da switch nós vamos usar outra função que é a função case. Então, ou seja, case é o caso. Caso o numeral for 0, 2 pontos, enter. Aqui, nessa sintaxe, a gente não usa chaves, ok? Usa 2 pontos e na linha de baixo a gente bota o comando. Vamos botar, por exemplo, aqui image xscale igual a -1. Ele determina que a imagem em x do sprite é -1. Eu botei um comando qualquer. Quando a gente fechar os comandos do caso 0, a gente bota um comando para quebrar aquela função, que é a função break. Se não colocar isso a cada caso, vai bugar a função switch. Ela vai começar a executar todos os casos, não vai funcionar. Então, cada caso que fechar, break. Case 1, bota image xscale igual a 1 e break. E assim por diante, vou botar 3 pontos aqui. Lá no case 5 a gente bota, sei lá, draw text, xy, numeral. Ele vai escrever um numeral na tela. Se eu não botar entre aspas aqui na hora de escrever o texto, ele vai procurar pelo valor da variável. Entendeu? Se não tiver a variável, ele vai dar erro. Se eu quiser entre parênteses, entre aspas, então se eu botar entre aspas, ele vai digitar exatamente o que está aqui. Se eu não botar, ele vai me indicar o valor da variável. Break. Ok? Essa é a função switch. A função switch é muito importante, assim, ó, em RPGs, qualquer jogo que a gente for usar, a gente vai usar a função switch. É inevitável, na verdade. Para mim é uma das funções uma das melhores funções que tem em programação, porque ela não é usada só no GML, ela é usada em muitas linguagens. Então é muito importante pegar bem essa função switch, que no início é meio complicado de usar por causa dos casos e do break. Mas com o tempo a gente pega facinho ela. Bom, vamos para mais uma funçãozinha aqui, básica. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem a função for, não, acho que a for não precisa ainda. Bom, eu não vou... basicamente para fazer um jogo a gente consegue fazer um jogo básico só com essas duas funções aqui. Então eu vou explicar basicamente comandos específicos do GML, ok? Assim, ó, o GML a gente tem uma série de variáveis e tal. Só que, como ele é orientado a objetos, por exemplo assim, a gente bota uma variável no objeto player. Aquela variável ela vai funcionar só para o objeto player, entendeu? A não ser que a gente determine que ela é uma variável que funciona para todos os objetos. O comando para determinar que uma variável funciona para o jogo todo é global ponto e o nome da variável. Por exemplo, global.hp é igual a 100. Ele determina que o HP é 100. Mas se eu botasse só HP,
Por exemplo, eu estava determinando que aquele HP era só daquele objeto. Então a gente podia ter vários objetos com o mesmo nome de variável. Se é uma variável local, é muito útil fazer isso. Mas, por exemplo, se é o HP do personagem, eu recomendo usar a global, que vai ficar bem mais simples de se fazer. Nós temos as variáveis temporárias, que é só a gente determinar var, sei lá, HP, que ela determina que uma variável é temporária, aquele objeto, ela vai zerar depois de um tempo, ela vai remover aquele valor. Não é tão utilizado assim, mas é bem útil dependendo do que a gente for usar. E se a gente não quiser determinar aquela global local, só botar o nome da variável e determinar o valor. Se a gente não inicializar a variável, o GameMaker vai dar erro, é claro. Sempre no evento create do player e de qualquer outro objeto tem que inicializar todas as variáveis que vão ser usadas. Na verdade não todas, mas todas as que forem ser verificadas. Porque isso pode causar algum. Porque se tu não determinar a variável, ele não consegue verificar o que não existe. Isso é comum para pessoas que estão aprendendo a programar. Porque, por exemplo, assim, se a gente diz que uma coisa não existe, se eu não sei o valor de tal coisa, a gente tende a entender que ela é zero. Só que pro computador não é assim, entendeu? Se a gente não determinar a variável, ele não sabe que valor é, porque ela não pode ter só o valor zero. Uma variável ela pode ser uma string, que é um conjunto de letras, e não tem sentido dizer que isso é zero. Uma variável pode ser true ou false, que é booleana, também não tem sentido dizer isso que é zero, que isso é zero. Então o computador não vai saber, ele vai dar erro, dizer que a variável é desconhecida, e a gente vai ter que arrumar esse bug. Então é muito importante cuidar disso. Às vezes eu cometo esse erro, muito, muito frequente, às vezes de esquecer de declarar a variável. Mas, assim, se pelo menos das principais, se lembrar, com o tempo a gente vai lembrando, conforme vai dando erro no jogo, querendo ou não, a gente vai voltando e lembrando. Uma coisa que tem de diferente no GML é que a gente não precisa declarar o tipo da variável. Em muitas linguagens, tipo C, até o Portugal, que é uma linguagem específica para aprendizado, a gente tem que determinar se aquela variável é tipo string, se é tipo lógica, se é tipo inteira, se é tipo real. Tem outros valores, mas mais se é tipo float também. Mas assim, ó, basicamente a gente não vai usar. No Gmail não tem isso, a gente pode botar qualquer valor. Só que eu não recomendo, por exemplo, assim, tu declarar uma variável como zero, depois transformar ela no valor true. Porque quando a gente declara que o valor dela é 100, por exemplo, o GML vai entender que ela é uma variável numérica. Então não façam isso. Se usou true ou false, é true ou false até o final do jogo. Se usou 0, 1, 2 é numeral até o final do jogo. Se usou string, é string até o final do jogo. Então por isso que é bom ter bem organizado isso na nossa mente, de entender como vai funcionar cada coisa. Como eu já falei, o GML ele já tem várias variáveis pré-determinadas para a produção de jogos. A gente tem, por exemplo, o VSpeed, velocidade vertical, tem HSpeed, velocidade horizontal, Gravity, gravidade, que mais? Tem a Friction, que é no caso seria o atrito, tá? Isso aqui são variáveis, tá? São muito úteis. Eu confesso que eu não gosto de usar nenhuma. Eu gosto de setar as minhas variáveis, porque eu acho elas mais versáteis do que essas aqui. Mas as funções a gente não tem como fugir delas, são ótimas. As funções do GameMaker são muito boas mesmo, principalmente da parte do código. Basicamente a gente tem a variável x, óbvio, e a variável y. Com elas a gente pode mover o personagem onde a gente quiser, botar ele onde a gente quiser. É muito útil. Um parâmetro muito importante do GML é que assim, ó, tem duas formas de a gente somar o valor da variável com ela, com, digamos, um valor a variável atual. Porque, por exemplo, assim, eu tenho x, tá? Digamos que o x dele esteja em 5, tá? Daí eu quero determinar que quando ele tá, sei lá, quando ele andou igual a true, eu quero que ele ande, digamos, 2 pixels 2 em x para frente. Se eu botar x igual, sei lá, 7, ele vai transformar o valor dele em 7. Ou sei lá, x igual a 10. Tá? Ele vai se teletransportar para o 10. Ele não vai ir andando até o 10. Porque isso aqui ele está simplesmente substituindo o valor de x, de que era 5, ele está substituindo por 10. Entendeu? Se a gente quer somar, a gente bota x mais
igual e o valor. Por exemplo, x mais igual a 1. Cada vez que andou for igual a true, ele vai andar, ele vai mover, ele vai somar 1 ao valor de x, que é o... Independente de onde ele esteja, ele vai somar 1. Se quiser andar para o outro lado, a gente subtrai 1, é óbvio. Ou a gente pode... Esse é mais, digamos, rudimentar. A gente pode botar x igual a x mais 1. Isso aqui é mais usado em códigos mais antigos. Mas também funciona. Então, cabe da forma que cada um preferir. Eu prefiro usar o mais igual porque é mais simples, né? Basicamente, por enquanto, é isso. Antes de terminar, eu só vou botar aqui. O GML ele reconhece os operadores lógicos normalmente. AND, NOT, OR e SHOR. Normalmente, ele reconhece todos os operadores lógicos. Sim, não ou. Então, para quem o SHOR eu não confesso que eu não uso muito e o NOT também. Eu uso o AND e o OR, porque são os mais fáceis de usar. Por exemplo, se eu botar no if, se eu botar if variável true and variável 2 igual a false, ele só vai determinar, ele só vai executar essas funções quando a variável 1 for true e a variável 2 for false. Agora, se eu botar o OR e mudar aqui para true, ele só vai executar essas funções quando uma das duas for verdadeira. Tipo, um pode ser falsa, mas se a 2 for verdadeira, ele executa o comando. O AND OR é isso. Operadores de comparação, a gente tem o maior, o menor, o maior, o igual. Basicamente é isso que a gente vai usar. E operadores de matemática, mais, menos, vezes e divisão é a barra. Mod é para fazer uma divisão sem resto, mas também a gente não vai usar muito. E outras funções numéricas, a gente tem a random, que é para arredondar um determinado número. Por exemplo, eu posso arredondar a variável numeral, ele vai arredondar sempre para o valor inteiro mais próximo. Basicamente, nessa primeira aulinha aqui é isso. Essas últimas funções que eu expliquei é só para mais digamos, uma introdução mais para o futuro. Mas tentem usar essas funções aqui, if e switch, em conjunto com as aulas anteriores que eu fiz, porque eu usei bastante ifs ali. Eu não lembro se eu usei switch nela, mas podem tentar usar, adaptar, que vai ajudar muito. Eu peço perdão aí pelo jeito que eu falo, porque, sei lá, eu não sei se eu sei realmente passar as coisas para as pessoas. Mas se tiver alguma dúvida, me pergunta aí, bota nos comentários aí que eu vou ajudar sempre. Eu não sou mestre no GML, mas eu confesso que eu sei bastante coisa. Mas era isso até agora, beleza? Eu peço que acessem aí www.sleopend.com. Escutem a nossa amada podcast semanal, toda sexta-feira. Na verdade, agora, nesse exato momento, a gente está em pausa, a gente está, digamos, em férias, mas são só 2 semanas. Então, acessem lá. Daqui a 2 semanas tem lá, sexta-feira, Sleopend, a nossa podcast semanal. E também acessem o site www.binaryplace.com. Ultimamente eu não tenho postado tanto lá porque, como eu falei no início do vídeo, eu estava em semana de prova. Mas agora eu volto com tudo lá pro blog, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!